Números 13 também. Vamos começar no capítulo 13 e depois passar para o 14. Números 13, 25 a 33. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e nós diante deles. Capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Vamos ler juntos? Está na tela agora. Você lê comigo? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim com ela. Olha nos olhos dela. Fala assim:
O Senhor trouxe você para ouvir essa mensagem. Porque Ele quer transformar você em um destruidor de gigantes. E eu vou te dar um abraço agora. E um beijo também, porque você é linda. Pode sentar. Pastor Denilson pediu para avisar que o Café com Teologia da quarta sofrerá uma interrupção e retornará no próximo ano. Nós vamos reestruturar. Ele tem alguma coisa ligada aqui, se você puder ver, tem alguma coisa zumbindo aqui atrás de mim, um gigante. Irmãos, verdades sobre os gigantes. Deixa aberto o texto bíblico. Verdades sobre os gigantes importantes que nós vamos extrair. Primeira verdade está no versículo 28. Versículo 28 diz assim: 27. E deram o seguinte relatório: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Enaque era um gigante conhecido lá da época pós-dilúvio. E ele gerou filhos que chegou até essa época. Dizem aí os arqueólogos, historiadores, que Golias era um dos descendentes de Enaque. Homens de 4 metros, imagina só. O relatório era verdadeiro. O relatório não era mentiroso. Gigantes existem. Problemas existem. Dificuldades existem. Então não era um relatório. O problema aqui não é que os espias são mentirosos. Eles estão dizendo a verdade. Tem gigante lá. Como tem na sua vida, como tem na minha vida. E normalmente os gigantes nas nossas vidas são de 2 tipos. O pior deles são os gigantes que nós criamos. Através da mentira. Através da sedução, do desejo errado, do mundanismo. Através da mágoa. Através da murmuração. De ouvir murmuração dos outros. E de repente você escuta a murmuração de alguém e cria um problema com a outra pessoa. Já aconteceu isso com você? Alguém chega para você e fala assim: Verônica, eu não quero te falar não, mas o Lucão falou mal de você. Pronto, domingo que vem a Verônica não cumprimenta o Lucão. É um gigante. Então o primeiro tipo de gigante real são os gigantes que nós construímos. O segundo tipo real de gigantes são aqueles que nós não construímos, mas eles aparecem, como o câncer, que nós já estamos acostumados a enfrentar nessa igreja. Como os problemas de saúde dos filhos. Como os problemas financeiros que muitas vezes nós não plantamos, mas vêm sobre nós. Como a falência de uma das lojas. Problemas que nós não construímos, mas eles chegam até nós. Então, se existe algo real, é que na nossa vida tem gigantes. E deixa eu te dar uma notícia muito boa. Vai ter gigante até você morrer. Vai ter problema até morrer. Eles fazem parte da vida. Segunda verdade sobre os gigantes, versículo 31, diz assim, de Números 13. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Normalmente, os gigantes parecem mais fortes do que nós somos. Essa é a tendência de um problema. O problema aparece e ele aparece para nos engolir. E quando ele aparece, o problema diz assim: eu sou maior que você. É isso que o gigante faz. Porque normalmente o gigante é maior que você. Ainda mais se você for baixinha. Aí
qualquer problema parece grande demais, mas essa é a tendência. Eles parecem mais fortes, eles parecem maiores, eles rugem mais alto, eles se assemelham a um leão, eles ficam ao nosso derredor. Quando nós olhamos os problemas, a primeira noção que vem sobre nós é: não quero enfrentar. Deixa eu te fazer uma pergunta séria, honesta, e quero que você me responda. Você gostaria de ter uma labirintite? Sinceramente falando? A Dulce gostou de ter uma labirintite. O pastor Zezé falou: Senhor, obrigado, porque foi uma labirintite. Não parece uma oração insólita? Né? É, insólita. É uma oração assim estranha, sabe? Você agradecer porque era uma labirintite. Porque ninguém quer uma labirintite. Mas quando você é confrontado com um gigante maior, você prefere o menor, porque você não quer enfrentar problema. Aliás, irmãos, ninguém quer. Nós queremos vida mansa. Fala a verdade. Nós queremos tranquilidade. Eu recebi um WhatsApp, não sei se você recebeu essa semana, lá do meu grupo do quartel. O cara mandou assim: esse WhatsApp é só para mostrar como você é pobre. Aí é um videozinho de um iate, não sei aonde, com 300 coisas dentro do iate. Entendeu? Aí a primeira coisa que vem na minha vida foi: puxa, eu queria um negocinho desse. Queria um brinquedo desse. Porque nós somos tendenciosos a não querermos gigantes. Nós somos tendenciosos a não querermos passar 40 anos no deserto. E eles então parecem mais fortes. Terceira verdade sobre os gigantes, Números 13, 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Olha que murmuração diabólica. Já viu isso acontecer em algum lugar? Gente ficar espalhando relatório negativo? Não é coisa nova. Não é, fala a verdade. Não inventaram na igreja de hoje. Não é fruto da igreja evangélica do século 21. Está aqui, lá no Velho Testamento, o povo fazendo relatório negativo contra Moisés, contra Josué. Os gigantes espalham o medo e o desânimo nos outros. Nós tendemos a olhar o problema do outro: opa, eu não quero esse problema. Às vezes nós ouvimos um problema e a primeira coisa que vem na nossa mente é assim: nossa, coitado. Relatório negativo. O gigante tem essa tendência de espalhar o medo, de espalhar o desânimo, de espalhar a atitude negativa em vez da atitude positiva. Quarta verdade sobre o gigante, Números 13, 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e nós diante deles. Eles mexem com a nossa imaginação. O problema faz a gente ficar construindo uma realidade. A pessoa fica presa num looping no problema. Não sei se você já passou, você dorme naquele problema, você acorda naquele problema, você constrói uma possibilidade negativa, depois você constrói uma possibilidade negativa número 2, e você vai construindo, e às vezes a pessoa constrói tantos problemas imaginários que ela entra em depressão. Mexe com a imaginação, a pessoa sai da realidade, ela passa a viver numa realidade alternativa. Depende do tamanho do gigante que você tem. Mas não dá. Então eu preciso construir uma outra vida, porque essa vida eu não quero ter prazer nela. Aí ela constrói uma vida aqui dentro. Não é a vida certa. Quinto lugar, os gigantes das nossas vidas nos afastam de Deus. 14:4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O gigante faz isso. A gente vai ficando fechado, endurecido. Irmãos, tem gente que passa por um problema e fica frio. Às vezes o problema é relacional e, por incrível que pareça, os problemas relacionais são os que mais esfriam a gente.
A ponto da gente não querer encontrar com outras pessoas. Ah, eu não quero encontrar com fulano, não. Ah, eu não quero encontrar. Melhor não encontrar. Vira prisão. Nos afasta de Deus. Às vezes, irmãos, um gigante afasta a pessoa de Deus sem afastá-la da igreja. O coração dela se esfria. Ela perde o primeiro amor por causa do gigante. Ela entra no modo avião, sabe? No modo... O modo avião funciona quando não tem turbulência. Sabia disso? Sabe o modo piloto automático? Que a gente vê no filme, que o piloto entra lá, voo tranquilo, aí ele liga o piloto automático, pá, o avião vai. O piloto pode sair da cabine. E o avião vai sozinho. Mas não tem piloto automático para turbulência. Não tem. Porque a turbulência, ela não é rotineira. O vento muda toda hora. Então o piloto tem que estar ali pronto para suportar aquele tipo de turbulência daquele dia. Mas muitos de nós entram no modo avião, a vida vai agora estática. Não, eu construí minha vida, eu não vou resolver esse problema, então agora eu vou ser insensível. Continuo até sendo um cristão, mas eu não quero que nada me afete. E eu construo uma casca protetora. O gigante faz isso. E muitos cristãos, irmãos, talvez aqui dentro ficaram assim. Sabe por quê? Porque eles estão afastados de Deus, do fogo, da chama. Por fim, verdade sobre os gigantes nas nossas vidas, Números 14, 20 a 23. Quem os teme nunca verá a terra prometida. 14, 20 a 23 disse assim: o Senhor respondeu: eu o perdoei, Moisés, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Sabe o que significa tratar Deus com desprezo? Ter medo do gigante. Olhar o problema e falar, é maior do que eu. Olhar a dificuldade e falar assim, eu não posso vencer. Porque não enxergou quem estava do lado. Quem teme gigante, quem tem medo do problema, quem constrói uma realidade, quem foge, não vai ver a terra prometida. Mas eu pedi para você falar para o seu irmão que estava do seu lado, que Deus trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. Não é para você não ver a terra prometida. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui porque você vai ver toda a terra que o Senhor tem prometido para você como filho, como filha de Deus. Você crê nisso? Então vamos ver agora as verdades sobre Deus e os gigantes. Ele não tira os gigantes da minha vida nem da sua. Ah, se ele tirasse. Você já pediu para o Senhor tirar o gigante da sua vida? Você já fez? Falou, Senhor, tira esse gigante da minha vida. Mata o meu marido. Você já recebeu esse vídeo? Já recebeu esse vídeo? Tem esses vídeos. Eu não sei como é que o povo tem tanta criatividade, né? O bandido pega a esposa do cara, encosta o revólver na cabeça dela e fala, atenção, fica todo mundo quieto, ninguém mexe. Se alguém mexer, eu mato essa mulher. Aí o marido dela começa a dançar. Para de dançar. Né? Irmãos, muitas vezes nós olhamos para os problemas que às vezes vêm na forma do cônjuge, do filho, do pai, da igreja, do irmão. E a gente fala assim, Senhor, tira, tira. O Senhor não tira, mas Ele vai junto.
Então, verdade sobre Deus e os gigantes. 14:6 diz assim: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Os gigantes são vencidos na oração. Rasgar a veste é quando ele se humilha. É um símbolo da dedicação a Deus. Quando a pessoa tem consciência de que não é ela vai e rasga as vestes e fala: Senhor, eu estou aqui humilde, eu estou humilhado, não é na minha força. Então, se você tem gigantes, e você os tem, e vai ter outros amanhã, e se não tiver, é porque você não está amando a vida, e não está indo atrás de desafios. Enfrente os seus gigantes com os joelhos dobrados. Falando nisso, amanhã começa a semana de consagração e intercessão, 5 horas da manhã. Olha que privilégio, irmãos. Privilégio que o Senhor te dá, de colocar o seu celular para despertar às 5 horas, sair da sua cama, dobrar o seu joelho na sala, no sofá, na cama mesmo, numa almofada, e depositar diante do Senhor a sua prece, o seu gigante. Domingo passado de manhã, na escola dominical, vários irmãos vieram, e eu falei com eles assim: essa semana eu vou orar todos os dias pelo pedido de vocês. E cada um fez o seu pedido, e Deus me deu a alegria de lembrar todos os dias. E cada dia eu lembrava por aquele pedido. Eu não anotei nenhum, mas o Espírito Santo trazia na minha mente. Aí eu ia lá e orava. E mandava para a pessoa que pediu: orei por você agora. Irmãos, quando a gente intercede, oitavamos aqui, Quando a gente intercede, nós ficamos fortes. Se você quer ficar forte, vá orar. Não tem outra receita. De preferência pelo problema do outro. Eu estava cheio de problema para resolver. Foi uma semana duríssima. O pastor Leonel sabe como nós tivemos gigantes para enfrentar. Mas quando eu orava de manhã, eu não colocava nenhum pedido. O diabo vinha assim: coloca o seu pedido. Eu falei: não vou colocar. Vou orar pelos outros. Irmãos, nos fortalece. Gigantes são vencidos na oração. Então o Senhor está chamando você, viu, adolescente, para dobrar o seu joelho às 5 horas da manhã. Mas eu nunca acordei assim. Então acorda essa semana. Chamando você, marido, esposa, senhor, senhora, para levantar e falar: eu vou buscar o meu Senhor. E o Senhor vai dar vitória a você, porque os gigantes são vencidos no primeiro passo da oração. Segunda vitória, segundo passo, 14:7. Diz o texto: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos faz enxergar além do gigante. Porque o que o gigante faz, o que o problema faz, é ocupar a vista. No seu carro tem algum ponto cego? Quando você faz curva? No meu tem. Tem ponto cego que eu preciso falar: Tereza, dá uma olhada aí. O gigante faz isso, o gigante tampa. E você não vê mais nada. Mas quando você busca Deus, o Senhor faz você ver a terra excelente. Quando eu falo da terra prometida, irmãos, não é só o céu, não. É o que Deus tem hoje. Às vezes você está aí vivendo amargurado, amordaçado, murmurando, reclamando, entristecido, fazendo igual o rei lá que foi chorar sobre o Eliseu. Esqueci o nome do rei. Foi lá chorar, o Eliseu doente, tadinho. O profeta ia morrer. Aí o rei falou: ai, carros de Israel, seus cavalos, chorando. E o Eliseu falou: para de chorar. Eu já estou ruim, já vou morrer. Você ainda vai ficar chorando? Talvez você esteja assim, porque você não consegue ver além do seu problema.
Então comece a andar com Deus. Deus vai te mostrar outras coisas, vai fazer você sair de casa, vai fazer você se envolver com pessoas, vai fazer você se envolver com a intercessão, e você terá a vitória do Senhor na sua vida, porque você para de olhar só para o seu problema, só para o seu gigante. O Senhor te mostra além. Os meninos foram lá, Josué e Caleb, e voltaram. Olha, gente, a terra é fantástica. Parece que eles nem viram gigantes. Sabe por quê? Porque eles olham com os olhos do Senhor. Eles olham além. Esse Eliseu sucedeu o profeta Elias. E ele, quando recebeu o manto da sucessão, recebeu o chamado, Elias foi elevado nas nuvens numa carruagem, em um redemoinho de fogo. Ele pegou o manto e voltou, e o Jordão transbordava. E não tinha jeito de passar o rio. Era um gigante. Ele virou e falou assim: onde está o Deus de Elias? E tocou no rio Jordão com aquele manto, e as águas pararam. É a capacidade de ver além. Se você ficar olhando o rio que está correndo, você não vê o que tem do outro lado. Você não vê o que Deus pode fazer através de você. Por isso, quando nós andamos com Deus, Deus nos faz ver muito além dos gigantes. Terceiro lugar, queridos, quando nós andamos com Deus, os gigantes revelam o nosso coração. 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Nosso coração revela a nossa vitória. E, irmãos, isso é importantíssimo. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei a gravidade dele, eu sei os que eu passo, eu sei os meus dramas, eu sei as minhas lutas. Eu orava por uma aqui, porque eu ia pregar sobre gigante, e o inimigo anda ao derredor de todos nós, e de mim estava andando e tentando incomodar a minha mente com gigantes. E enquanto nós cantávamos uma das músicas, o Espírito do Senhor sussurrou aqui no meu ouvido: confia em mim. Irmãos, é tão bom você ouvir o Senhor falar: confia em mim. Porque você sabe que foi o Senhor que falou com você. O seu coração te revela a vitória. Se o Senhor se agradar, é porque Ele vê o coração. O salmista do Salmo 19, versículo 28, ele canta assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, rocha minha e redentor meu. O seu coração é agradável diante de Deus? Você consegue ter um pensamento puro? Você consegue manter a fidelidade, a perseverança? Você consegue deixar o seu coração de forma que o Senhor olhe para dentro de você e fale assim: eis aí um verdadeiro filho meu, em quem não há maldade, que está sendo sincero, que está lutando e vencendo as suas dificuldades? Se o Senhor se agradar do seu coração, Ele te dará vitória sobre o seu gigante. Por isso que a palavra de Deus diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque se o Senhor se agradar dele, meu amigo, pode desmoronar o mundo ao seu redor, pode cair 10.000 à sua direita, 100.000 à sua esquerda, pode acontecer o que for, você não será atingido, porque o Senhor se agrada do seu coração. Ele ama você, ama o seu pensamento, ama a forma como você honra Jesus. Nosso coração revela a vitória. Quarto lugar, somente os gigantes revelam quanto somos fortes. 14:9. Olha que bonito. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Se fosse o mineiro que tivesse escrito esse texto, ele ia falar assim: nós os devoraremos como se fosse pão de queijo. Ou queijo. Inclusive tem queijo e pão de queijo hoje, irmãos. Não tem nada a ver porque o pastor é mineiro. Irmãos, só o gigante, só o problema revela a coragem.
Herói não é feito em tempo de marasmo. Você acha que herói é feito em tempo de marasmo? Está todo mundo tranquilo, cadê o herói? O herói aparece quando o negócio fica russo, quando fica difícil, quando a batalha está complicada, quando as pessoas normais não podem fazer mais nada. Aí aparece o herói e fala, a gente vai matar esses gigantes e nós vamos comê-lo no café da manhã. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus pelo problema da sua vida, meu amado, porque mostra o quanto você é forte. Glória a Deus pela dificuldade que você enfrenta hoje, porque mostra que realmente você pode render mais do que está rendendo. Quando o Senhor chamou Saulo, lá na estrada de Damasco, e ele ficou cego, olha que privilégio. E Ananias não queria ir lá para batizá-lo e curá-lo daquela cegueira. O Senhor vai, porque eu vou mostrar para esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele vai ter problema. Ele vai ter gigantes. Mas é o gigante que mostra o quanto nós somos fortes. Então não corra deles. Não tenha medo deles. Não importa se eles são maiores, agradeça a Deus. Uns enfrentam de uma forma, outros enfrentam de outra forma. Ninguém precisa enfrentar da mesma forma. Mas mostra que você é capaz. Mostra que o Senhor vai te dar vitória. Mostra que Ele realmente preparou você para a sua dificuldade. É assim que Deus trabalha. Somente os gigantes revelam o quanto nós somos fortes. Quinto e penúltimo lugar. 14:9. Ainda diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O Senhor batalha por nós. O Senhor batalha por nós. No caso de Eliseu e esse rei chorão, quando ele foi chorar, o Eliseu falou, para de chorar, pega o arco. E ele pegou o arco, e diz a Bíblia lá em 2 Reis capítulo 13, que o profeta Eliseu colocou a mão dele sobre as mãos do rei, e ajudou o rei a puxar o arco e a flecha. É assim que o Senhor faz. O Senhor batalha com você. O Senhor não manda você sozinho para a fornalha de fogo ardente. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele conhece a sua situação. Ele conhece a sua dificuldade. Ele sabe o que tem no problema do fórum, do serviço. Ele sabe. Ele sabe aonde está a dificuldade dentro da família. O Senhor não deixa nenhum filho sozinho. Ele diz assim, eis que estou com você todos os dias. Todos os dias. Você nunca vai ficar sozinho. E o Senhor batalha. Você só não pode ser rebelde. Se você enfrentar de joelhos, o Senhor vai com você. Ai, irmãos, o Senhor não falha. O Senhor não falha. A presença dele é garantia. A presença dele é real, é perceptível, é sensível. Creia nessa presença. Saia daqui ansioso por essa presença, como a corça anseia pelas correntes de água. Fala com o seu Deus, fala, Senhor, eu quero o Senhor. Você saia daqui já com 5 horas marcado no seu relógio. Ai, Senhor, eu vou dormir agora para chegar mais rápido. Porque eu não quero viver sem a tua presença. Porque a presença do Senhor é o nosso maior bem. Sexto e último lugar. Quem enfrenta os seus gigantes pisará na terra prometida. Vá lá em Números 32. Versículos 11 e 12. Números 32, 11 e 12.
Diz assim: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. De 20 anos para cima, de um povo de mais de 1 milhão de pessoas, nem Moisés pisou na terra. Só Josué e Calebe, quem enfrentou os seus gigantes, quem falou assim: nós vamos devorá-los como se fosse pão, quem olhou para além deles e viu a terra excelente que o Senhor tem, quem não teve medo de desafio, quem teve prazer em saber que o Senhor está no meio dos problemas, que o Senhor não é o Deus que prometeu tirar o problema, mas prometeu estar no meio do problema. Esses dois entraram na terra prometida. Queridos, o Senhor tem grandes coisas para nos dar. Qual foi o último dom que você recebeu? Volte a pedir, fale: Senhor, eu quero. Seja sabedoria, seja revelação, seja línguas, seja interpretação, seja serviço ou socorro, seja misericórdia, eu não sei. O seu coração fala: Senhor, eu quero mais. Eu quero ir mais fundo, como a canção que cantamos em primeiro lugar nessa noite. Queira mais tempo de vida com Deus, queira vidas para levar a Ele e apresentar: Senhor, ganhei para o Senhor essa pessoa. Pessoas para você abençoar onde você vai, para você experimentar a comunhão, para você deixar graça, para você ser, em vez de um espalhador de relatório negativo, um espalhador de vida que impulsiona os outros. Quem enfrenta os gigantes pisa na terra prometida, não só quando morre, mas pisa hoje, experimenta hoje, bebe água viva e do seu interior flui um rio. Queridos, o nosso Deus tem muitas coisas para nós. E Ele quer dar para você, Ele quer dar para mim. Mas nós não podemos ficar presos nos nossos problemas. Por isso nós precisamos enfrentar os nossos gigantes. E eu te pergunto: você está pronto para enfrentar os seus? Para parar de pedir para Deus tirar? Tira de mim. Quando eu falei, fala para o seu irmão assim: ó, Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E eu quero terminar contando sobre Jesus Cristo. Jesus foi orar no chamado jardim do Getsemane. E ele começou a oração de um jeito e terminou de outro. Ele começou orando assim: Senhor, se possível, tira o meu gigante. Se possível, passa de mim este cálice. Era a oração do Senhor. O meu Senhor, o seu Senhor. Mas ele rasgou as vestes. Ele orou. Ele não desistiu. Ele ficou ali. Ele suou gotas de sangue. E quando ele saiu do jardim, e Pedro tentou defendê-lo junto com alguns dos apóstolos, o Senhor os impediu e disse: não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Esse gigante é meu. É isso que você precisa falar para o seu gigante. Opa, gigante, você é meu. Vem em mim. É você que eu vou enfrentar. Se você foi colocado no meu caminho pelo meu Senhor, eu não vou fugir. Se para entrar na terra prometida é por você que eu vou passar, eu vou devorar como pão. Pode gastar 40 anos. Porque Josué não entrou na terra no dia seguinte. Ele também andou pelo deserto. E quando ele entrou na terra, irmãos,
40 anos depois, ele devorou os gigantes como pão. Irmãos, você está pronto para enfrentar o seu gigante? Vamos orar, feche os seus olhos. Eu não sei se você tem pedido para que Deus tire o seu problema. Eu não sei se você tem pedido para que Deus tire você do seu problema. Pois bem, hoje Deus trouxe você para mostrar para você o contrário. Que esse é o seu problema. Se você não o criou, esse é o seu problema. E você vai enfrentá-lo rasgando as suas vestes, olhando para além deles, descobrindo a presença preciosa de Deus, crescendo na presença com Deus e entrando cada dia na sua terra prometida. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem da parte do Espírito Santo e está pronto para dizer: esse gigante é meu e eu vou enfrentá-lo com o meu Deus. Se você entendeu isso, quer orar comigo nesse sentido, eu convido você a ficar em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor é Deus que falou comigo nesta palavra, porque essa semana nós enfrentamos muitos gigantes. Na terça-feira eu ouvi pelo menos 5 palavras que me disseram assim: é impossível, não vai dar certo, pode desistir. Mas o Senhor estava trabalhando o meu coração para pregar esta mensagem agora, para mostrar para o teu povo que o Senhor está acostumado a vencer gigantes. Os mais variados, sejam os de dentro da nossa casa, sejam os do trabalho, sejam os da igreja, sejam os da conta, sejam os do corpo. O Senhor está acostumado, tão acostumado que desceu nessa terra e enfrentou os seus próprios gigantes. E o Senhor está conosco. Diga para o teu filho, para a tua filha que estão de pé, diga assim: eu estou com você, meu filho. Você não vai lutar sozinho, você não vai lutar sozinha. Eu vou do seu lado e eu vou te dar vitória. E Senhor, todos nós vamos exclamar: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou, que nos ama e nos amará por toda a eternidade. Por isso, Senhor, nós estamos prontos para enfrentar os nossos gigantes. Não vamos correr deles. Eles não são mais fortes do que nós. E nós os devoraremos como se fosse pão. Fortalece os teus filhos com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé neste instante.